Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse trecho do Evangelho, capítulo 13 de Mateus, é muito conhecido pelas parábolas do Senhor, as similitudes também do reino dos céus. E ele começa, na realidade, no capítulo 12, no final do capítulo 12, depois que nós vimos toda a rejeição dos clérigos judeus contra o Senhor, inclusive blasfemando contra o Espírito Santo, quando eles diziam que os sinais que o Senhor fazia eram feitos com poder satânico. E ele vai terminar o capítulo 12 dando exemplo de gentios que haviam até apreciado a pregação de Jonas, né, no capítulo 12, versículo 41, os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis está aqui quem é mais do que Jonas. E depois fala da rainha do meio-dia, uma rainha africana que vai e foi visitar Salomão com muita dificuldade, a muito custo, foi visitar Salomão para conhecer a sabedoria de Salomão, e ali estava diante deles alguém que era maior do que Salomão. E eles rejeitam então o Senhor Jesus, os clérigos, os principais dos judeus. E quando ele termina o capítulo 12, vem aquela famosa passagem em que vão avisá-lo de que sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com ele, e ele pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Então o capítulo 12 foi um capítulo de rejeição completa contra a pessoa de Cristo. Aí, quando nós entramos no capítulo 13, nós vemos uma frase muito significativa, logo no primeiro versículo, quando diz assim: tendo Jesus saído de casa. O que significa que ele saiu de casa? No capítulo anterior, ele já rompeu os seus vínculos naturais com sua mãe e com seus irmãos. E agora ele sai de casa. Essa casa pode muito bem representar o povo de Israel, do qual o Senhor estava se afastando agora para se dirigir aos gentios. E aqui no versículo 1 também nós encontramos uma frase bem emblemática, né? Tendo saído de casa naquele dia, estava sentado junto do mar. Quando nós lemos em outras passagens, o mar nos fala de nações. Apocalipse também fala do mar como as nações, né? Então ele sai da casa de Israel e agora vai se dirigir às nações gentias, assentado junto ao mar. E no versículo 2, capítulo 13, versículo 2 de Mateus: e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E aqui ele vai começar então essa série de parábolas. Primeiro ele vai explicar por que ele falava em parábolas, e depois ele vai explicar as primeiras parábolas que ele vai contar aqui, logo nesses primeiros versículos de Mateus 13. Então, logo que a gente lê, nós não vamos entender exatamente o que são essas parábolas, porque elas serão explicadas mais adiante, a partir do versículo 18, aí que ele vai explicar o que é a parábola do semeador. Mas aqui nós já aprendemos uma coisa: o que seriam as parábolas e por que ele falou por parábolas. No versículo 3 fala: falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Ele falava por parábolas, e a gente normalmente, né, quem dá aula, quem faz palestra,
sabe que você usar um exemplo, uma parábola, uma figura, sempre ajuda as pessoas a entenderem o que você está dizendo. Mas o engraçado é que o Senhor falava em parábolas para as pessoas não entenderem. Para as pessoas não entenderem. Tem um autor que ele dizia que as parábolas eram como as duas colunas que acompanhavam o povo de Israel na sua saída do Egito. Uma coluna de fogo, que ficava diante dos egípcios, né, que não conseguiam avançar, porque tem aquela coluna de fogo enorme, e a outra era a coluna de nuvem, que refrescava a caminhada dos judeus. Então, a coluna de fogo representa o sentimento, a sensação que os judeus estariam tendo aqui com essas parábolas, ou seja, para eles era um tormento essas parábolas. Mas a coluna de nuvem representando a sensação para os discípulos, que para eles era um refrigério, então, aquelas parábolas. Então, as mesmas parábolas tinham duas reações diferentes nas pessoas que as escutavam. E aí ele começa com a primeira parábola, no versículo 3, falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Numa outra passagem nós vamos aprender que o campo onde é feita essa semeadura é o mundo. E esse semeador, aqui não diz quem é, mas pode ser principalmente o Senhor Jesus. Se bem que também cada um que crê nele sai a semear, né? A gente lança a semente e é o papel de cada cristão lançar a semente. Então, eis que o semeador saiu a semear. E no versículo 4 diz: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Essa semente que cai ao pé do caminho, o caminho representa o lugar por onde as pessoas passam. O caminho é a opinião pública, é o lugar trilhado pelos seres humanos. Então a semente que cai ali, ela realmente não vai frutificar. Primeiro porque ela está na beira do caminho, no lugar que é pisado, no lugar que não tem terra fofa, que é o lugar que os homens passam e pisam. Segundo, porque as aves vêm e comem a semente. Essas aves, o Senhor vai explicar depois, são os agentes de Satanás que impedem que a semente chegue no seu destino. Eles comem a semente, eles eliminam a semente que foi semeada e que caiu na beira do caminho. Outra parte, no versículo 5, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Essa aqui também, esses pedregais representam, claro, uma terra que não tem nenhum solo para a semente germinar, não é? Mas ele também representa o que fazem as dificuldades que impedem a semente de germinar, porque vindo o sol queima, então, essas pequenas plantinhas, e elas se secam, porque não tem raiz. E a terceira classe aqui é a semente que cai entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E esses espinhos nada mais são do que os cuidados do mundo que nos enredam e nos enrolam, né, e sufocam qualquer ação. E esses três primeiros casos aqui da semente, nos fazem lembrar que temos três grandes inimigos nessa vida. Primeiro, Satanás e seus anjos, o diabo e seus demônios, que querem de toda maneira nos fazer tropeçar, querem de toda maneira impedir que nós venhamos a dar frutos para Deus. A segunda parte, que cai onde não tem terra funda, mas o sol vem e queima. Essas são as dificuldades da vida. O sol, que atrapalha também a semente de dar frutos.
E a terceira, então, são os espinhos, que são os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo. Então tem Satanás, a carne, porque o sol vem e queima, e o mundo. Satanás, a carne e o mundo são e serão os nossos grandes inimigos e opositores enquanto nós estivermos andando aqui nessa terra. Mas felizmente no versículo 8, outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A quantidade de fruto não importa muito, porque aqui a semente deu fruto. Isso para nós já é uma grande vitória, não é? Independente da quantidade de fruto, da qualidade do fruto, ela deu fruto. E aí o Senhor termina no versículo 9 dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos vão perguntar para ele por que ele fala por parábolas. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.